19. Deveria existir uma ciência do descontentamento. As pessoas precisam de dificuldade ou pressão para desenvolver músculos psíquicos. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib, da Princesa Irulan. Jéssica acordou no escuro, sentindo a premonição na quietude a seu redor. Não conseguia entender por que seu corpo e sua mente pareciam tão apáticos. O medo bulia com seus nervos. Cogitou se sentar na cama e acender a luz, mas algo refreou a decisão. Sua boca parecia estranha. Tan, 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 tan. Era um som surdo que, no escuro, vinha não se sabia de onde, de algum lugar. A espera se encheu de tempo, estalidos e pontas de agulhas em movimento. Ela começou a sentir seu corpo, a perceber amarras nos pulsos e tornozelos, uma mordaça na boca. Estava deitada de lado, com as mãos atadas às costas. Experimentou as amarras e percebeu que eram de fibra de crinkskel e que só ficariam mais apertadas se ela as puxasse. E então ela se lembrou. Algo se movera na escuridão de seu quarto, algo úmido e pungente atingira seu rosto, enchendo sua boca e mãos tentaram agarrá-la. Ela havia arquejado, uma única inspiração, e sentiu o narcótico na umidade. A consciência tinha recuado, mergulhando-a numa arca negra de terror. Aconteceu, ela pensou. Como era simples subjugar as Bene Gesserit. Bastava apenas a traição. Hawat estava certo. Ela se obrigou a não puxar as amarras. Este não é meu quarto, ela pensou. Levaram-me para algum outro lugar. Aos poucos ela foi reunindo a calma interior. Percebeu o odor de seu próprio suor rançoso misturado à infusão química do medo. Onde está Paul? Ela se perguntou. Meu filho, o que fizeram com ele? Calma. Ela se obrigou a manter a calma usando as antigas fórmulas. Mas o terror continuava tão próximo. Leto. Onde está você, Leto? Notou que a escuridão diminuía. Começou com as sombras. As dimensões se separaram, tornaram-se espinhos de percepção branco. Um risco sob a porta. Estou no chão. Pessoas andando. Sentiu isso no assoalho. Jéssica voltou a reprimir a lembrança do terror. Tenho de me manter calma, alerta e preparada. Pode ser que eu tenha apenas uma oportunidade. Mais uma vez ela coagiu a calma interior. O latejar desajeitado das batidas de seu coração se regularizou, dando forma ao tempo. Ela contou para trás. Fiquei inconsciente quase uma hora. Fechou os olhos, concentrou sua percepção nos passos que se aproximavam. 4 pessoas. Contou as diferenças nos passos. Tenho de fingir que ainda estou inconsciente. Ela relaxou no chão gelado, experimentando a prontidão de seu corpo. Ouviu uma porta se abrir. Sentiu a luz aumentar através das pálpebras. 2 pés se aproximaram. Alguém parou ao lado dela. Está acordada, trovejou a voz de baixo. Não precisa fingir. Ela abriu os olhos. O barão Vladimir Harkonnen estava de pé ao lado dela. À sua volta ela reconheceu o quarto do porão onde Paul dormira. Viu o catre dele num dos cantos vazios. Os guardas trouxeram luminárias suspensas e distribuíram-nas perto da porta aberta. A luz intensa no corredor atrás da porta machucava-lhe os olhos. Ela olhou para cima para o barão. Ele vestia uma capa amarela que fazia volume por cima dos suspensores portáteis. As bochechas gordas eram 2 montes querubínicos sob os olhinhos aractonegros. O tempo da ação da droga foi calculado, rebombou ele. Sabíamos o exato minuto em que você recuperaria a consciência. Como? Ela se perguntou. Teriam de saber meu peso exato, conhecer meu metabolismo, meu... Jui. É uma pena que tenha de continuar amordaçado, disse o barão. Teríamos uma conversa tão interessante. Só poderia ser Jui, ela pensou. Mas como? O barão olhou para a porta atrás dele. Entre, Peter. Ela nunca antes tinha visto o homem que entrou e colocou-se ao lado do barão, mas o rosto era conhecido, e também o homem. Peter de Vries, o assassino Mentat. Ela o examinou, traços aquilinos, olhos tingidos de azul que sugeriam ser ele nativo de Arrax,
mas sutilezas de postura e movimentação deixavam claro que não era o caso. E a pele dele era firme, rica em água. Era alto, porém esguio, e havia nele algo de efeminado. Pena que não possamos ter nossa conversa, minha cara Lady Jéssica, o barão disse. No entanto, estou a par de suas habilidades. Ele olhou para o Mentat. Não é verdade, Peter? Verdade, barão, disse o homem. A voz era de tenor. Foi um banho gelado em sua espinha. Ela nunca tinha ouvido uma voz tão enregelante. Para alguém com o treinamento das Bene Gesserit, a voz gritava. Matador. Tenho uma surpresa para o Peter, disse o barão. Ele pensa que veio aqui receber sua recompensa, você, Lady Jéssica. Mas quero demonstrar uma coisa, que ele não a deseja realmente. Está brincando comigo, barão? Peter perguntou e sorriu. Vendo aquele sorriso, Jéssica se admirou que o barão não tivesse saltado para se defender do tal Peter. E então ela se corrigiu. O barão não sabia como decifrar aquele sorriso. Não tinha o treinamento. Em vários aspectos, Peter é tão ingênuo, o barão disse. Ele não admite que você é uma criatura mortífera, Lady Jéssica. Eu poderia mostrar a ele, mas seria correr um risco idiota. O barão sorriu para Peter, cujo rosto se transformara numa máscara expectante. Sei o que Peter quer de fato. Peter quer o poder. O barão prometeu que eu poderia ficar com ela, Peter disse. A voz de tenor perdera um pouco de sua circunspecção gélida. Jéssica ouviu os sinais na voz do homem e permitiu-se um estremecimento interior. Como é que o barão conseguiu transformar um Mentat num animal desses? Darei a você a oportunidade de escolher, Peter, disse o barão. Escolher o quê? O barão estalou os dedos gordos. Esta mulher e o exílio fora do Império, ou o ducado de Atreides em Arrax para governar como bem entender em meu nome. Jéssica observou os olhos de aranha do barão examinarem Peter. Você poderia ser o duque daqui, a não ser no título, o barão disse. Mas meu Leto está morto, então? Jéssica se perguntou. Sentiu um gemido mudo começar em algum ponto de sua mente. O barão manteve sua atenção voltada para o Mentat. Entenda a si mesmo, Peter. Você a quer porque ela era a mulher de um duque, um símbolo do poder dele. Bela, útil, treinada primorosamente para desempenhar seu papel. Mas um ducado inteiro, Peter. É mais que um símbolo, é a realidade. Com isso você poderia ter muitas mulheres. Demais. Não está brincando com Peter? O barão se virou com aquela leveza de dançarino que lhe conferiam os suspensores. Brincando? Eu? Lembre-se, eu estou abrindo mão do menino. Você ouviu o que o traidor disse a respeito do treinamento do rapaz. São iguais, a mãe e o filho, mortíferos. O barão sorriu. Tem de ir. Mandaria o guarda que reservei para este momento. É surdo como uma porta. As ordens dele são transportar vocês da primeira etapa de sua viagem de exílio. Ele subjugará a mulher se notar que ela tem você sob controle. Não deixará você tirar a mordaça até terem saído de Arrax. Se você decidir não partir, ele tem outras ordens. Não precisa ir embora, Peter disse. Já escolhi. Ahá! Fez o barão com uma risadinha desdenhosa. Uma decisão tão rápida só pode significar uma coisa. Fico com o ducado, Peter disse. E Jéssica pensou. Será que Peter não sabe que o barão está mentindo? Mas como poderia saber? Ele é um Mentat deturpado. O barão olhou para Jéssica. Não é prodigioso eu conhecer Peter tão bem? Apostei como mestre de armas que seria a escolha de Peter. Ha! Bem, já vou indo. Assim é muito melhor. Ah, muito melhor. Entendeu, Lady Jéssica? Não tenho nada contra você. É uma necessidade. Assim é muito melhor. Sim. E não cheguei realmente a mandar que a destruíssem. Quando me perguntarem o que aconteceu a você, poderei dar de ombros sem fugir à verdade. Fica a meu critério, então? Peter perguntou. O guarda que vou lhe mandar acatará suas ordens, disse o barão. Faça o que fizer, caberá a você decidir. Ele encarou Peter. Sim, neste caso não haverá sangue em minhas mãos. A decisão é sua. Sim, não sei de nada. Espere até eu sair, então faça o que tem de fazer.
Sim, bem. Ah, sim. Sim, ótimo. Ele teme ser interrogado por uma proclamadora da verdade, Jéssica pensou. Quem? Ah, a reverenda Madre Gaius Helen, é claro. Se ele sabe que terá de ser interrogado por ela, então o imperador certamente está envolvido nisto. Ah, meu pobre Leto. Com uma última olhadela para Jéssica, o barão se virou e saiu pela porta. Ela o seguiu com os olhos pensando. É como a reverenda madre avisou, o adversário é forte demais. 2 soldados Harkonnen entraram. Um terceiro, com a cara tão marcada por cicatrizes que parecia uma máscara, veio logo em seguida e ficou junto à porta, com uma armaleza na mão. O surdo, Jéssica pensou, examinando o rosto marcado. O barão sabe que eu poderia usar a voz com qualquer outro homem. O de cara marcada olhou para Peter. O menino está numa liteira aí fora. Quais são suas ordens? Peter falou para Jéssica. Pensei em subjugar você ameaçando seu filho, mas estou vendo que isso não funcionaria. Deixa a emoção anuviar a razão. Não muito esperto para o mentate. Olhou para os 2 primeiros soldados, virando-se para que o surdo pudesse ler seus lábios. Leve os 2 para o deserto, como o traidor sugeriu que fizéssemos com o menino. O plano dele é bom. Os vermes irão destruir todas as provas. Seus corpos não poderão ser encontrados. Não quer despachá-los pessoalmente? Perguntou o cara marcada. Ele lê lábios, Jéssica pensou. Siga o exemplo do meu barão, Peter disse. Leve-nos para onde o traidor mandou. Jéssica ouviu o severo controle dos mentats na voz de Peter e pensou. Ele também teme a proclamadora da verdade. Peter deu de ombros, virou-se e passou pelo vão da porta. Ali hesitou, e Jéssica pensou que ele voltaria para dar uma última olhadela nela, mas ele saiu sem se virar. Eu é que não gosto nem de pensar em encarar a proclamadora da verdade depois do serviço desta noite, disse cara marcada. Até parece que se vai encontrar ela um dia, disse um dos outros soldados. Ele deu a volta e se abaixou perto da cabeça de Jéssica. A gente fica aqui batendo papo e o serviço aí para fazer. Segura os pés dela. Segura os pés dela. Por que é que a gente não mata eles aqui mesmo? Cara marcada perguntou. Muita sujeira, disse o primeiro. A não ser que se queira estrangular eles. Eu já gosto de um serviço limpo e honesto. A gente larga eles no deserto e, que nem o traidor disse, corta eles um pouquinho e deixa as provas para os vermes. Depois não tem que limpar nada. Bem, acho que você tem razão, disse cara marcada. Jéssica os escutava com atenção, observando, registrando, mas a mordaça bloqueava a voz e havia que se considerar o surdo. Cara marcada devolveu a maleza ao coldre, segurou os pés dela. Ergueram-na como se ela fosse uma saca de grãos. Fizeram-na passar pela porta e a jogaram numa liteira sustentada por suspensores que traziam outro vulto amarrado. Quando a viraram para acomodá-la na liteira, ela viu o rosto de sua companhia, Paul. Ele estava amarrado, mas não amordaçado. O rosto dele não estava a mais de 10 centímetros do dela, olhos fechados, respiração regular. Será que foi drogado? Ela se perguntou. Os soldados ergueram a liteira e os olhos de Paul se abriram numa fração mínima. Rasgos escuros olhando para ela. Que ele não tente usar a voz, ela rogou. O guarda surdo. Os olhos de Paul se fecharam. Ele vinha praticando a respiração da percepção, tranquilizando sua mente, escutando seus captores. O surdo era um problema, mas Paul conteve seu desespero. O regime Bene Gesserit, para acalmar a mente que sua mãe lhe ensinara, o mantinha a postos, pronto para aproveitar qualquer oportunidade. Paul se permitiu mais uma inspeção de olhos semicerrados do rosto da mãe. Ela parecia ilesa, mas amordaçada. Ele se perguntou quem poderia tê-la capturado. Sua própria captura era bem óbvia. Foi dormir com uma cápsula prescrita por Jui. Acordou e viu-se amarrado naquela liteira. Talvez algo parecido tivesse acontecido com ela. A lógica dizia que o traidor era Jui, mas ele deixou a decisão final em suspenso. Não havia como entender aquilo. O médico Suk, traidor. A liteira se inclinou de leve quando os soldados Harkonnen a fizeram passar pelo vão de uma porta, noite estrelada adentro. Um dos suspensores raspou no batente, e então estavam sobre a areia que outros pés trituravam.
Um tóptero fazia vulto logo adiante, obliterando as estrelas. A liteira foi depositada no chão. Os olhos de Paul se adaptaram à luz fraca. Reconheceu o soldado surdo como o homem que abria a porta do tóptero e dava uma olhada lá para dentro, para a obscuridade verde iluminada pelo painel de instrumentos. Este é o tóptero que a gente vai usar? Ele perguntou, virando-se para observar os lábios do colega. Foi esse que o traidor disse que tinham adaptado para o deserto, disse o outro. Cara Marcada concordou com a cabeça. Mas é um daqueles veículos de ligação. Não tem espaço aí dentro para mais do que 2 de nós. 2 já tá bom, disse o que carregava a liteira, aproximando-se e apresentando os lábios para a leitura. Podemos cuidar disso de agora em diante, Kinect. O barão me falou para ter certeza de que vai acontecer com esses 2, Cara Marcada objetou. Por que está tão preocupado? Perguntou o outro soldado que vinha atrás daquele que carregava a liteira. Ela é uma bruxa Bene Gesserit, disse o surdo. Ela tem poderes? Ah, o da liteira fez o sinal da mão fechada junto à orelha. É uma delas, hein? Sei do que está falando. O soldado atrás dele grunhiu. Ela vai virar comida de verme daqui a pouco. Acho que nenhuma bruxa Bene Gesserit tem o poder sobre um dos grandes vermes. Hein, Kizigo? Ele cutucou o da liteira. É, disse o da liteira. Ele voltou à liteira e segurou Jéssica pelos ombros. Vamos, Kinect, pode vir junto se quiser ter certeza do que vai acontecer. Bondade é sua me convidar, Kizigo, Cara Marcada disse. Jéssica sentiu-se erguida no ar e a sombra da aeronave girou. Estrelas. Ela foi empurrada para a traseira do tóptero, teve suas amarras de fibras de crinquel examinadas e prenderam-na no banco com o cinto de segurança. Paul foi espremido ao lado dela, preso com o cinto, e ela notou que ele tinha sido amarrado apenas com a corda. Cara Marcada, o surdo que eles chamaram de Kinect, sentou-se na frente. O da liteira, que chamavam Kizigo, deu a volta e ficou com o outro assento da frente. Kinect fechou a porta e debruçou-se sobre os controles. O tóptero decolou num salto de asas dobradas, dirigiu-se para o sul sobre a muralha escudo. Kizigo deu um tapinha no ombro do colega e disse: Você não quer virar e ficar de olho nos 2? Tem certeza de que sabe o caminho? Kinect observou os lábios de Kizigo. Ouviu que o traidor disse tão bem quanto você. Kinect girou seu assento. Jéssica viu o reflexo das estrelas na armalheta que ele trazia na mão. O interior do tóptero, uma barreira à luz, parecia ficar mais iluminada à medida que os olhos dela se adaptavam, mas a cara marcada do guarda continuava obscura. Jéssica experimentou o cinto de seu assento, viu que estava frouxo. Sentiu algo áspero na tira que lhe tocava o braço esquerdo e percebeu que alguém tinha praticamente cortado o cinto, que se romperia com um puxão repentino. Será que alguém esteve neste tóptero e o preparou para nós? Ela se perguntou. Quem? Lentamente ela desvencilhou os pés amarrados de Paul. É mesmo uma vergonha desperdiçar uma mulher tão bonita, Cara Marcada disse. Você já pegou uma dessas bem-nascidas? Ele se virou para o piloto. Nem todas as Bene Gesserit são bem-nascidas, disse o piloto. Mas todas parecem ter o nariz empinado. Ele me enxerga muito bem, Jéssica pensou. Levou as pernas amarradas ao assento, encolheu-se numa bola sinuosa sem tirar os olhos de Cara Marcada. Ela é bem bonita, ela, Kinect disse. Umedeceu os lábios com a língua. É mesmo uma vergonha, olhou para Kizigo. Você está pensando o que eu acho que está pensando? O piloto perguntou. E quem ia saber? O guarda perguntou. E depois? Ele deu de ombros. Eu nunca peguei uma bem-nascida. Pode ser que nunca mais tenha uma chance como esta. Se encostar um dedo na minha mãe, disse Paul entre dentes. Ele olhou com ferocidade para a Cara Marcada. Hey! Riu o piloto. O cachorrinho sabe latir, mas não morde. E Jéssica pensou. A voz de Paul saiu muito aguda, mas pode ser que funcione. Continuaram voando em silêncio. Pobres idiotas, Jéssica pensou, estudando os guardas e rememorando as palavras do barão. Serão mortos tão logo relatem o êxito de sua missão. O barão não quer testemunhas. O tóptero fez uma curva sobre o limite sul da muralha escudo e Jéssica viu um trecho de areia sombreado pelo luar abaixo deles. Aqui já deve dar, o piloto disse. O traidor disse para deixá-los na areia em qualquer lugar perto da muralha escudo.
Ele fez a nave descer na direção das dunas num longo mergulho em queda livre e nivelou-a bruscamente perto da superfície do deserto. Jéssica viu Paul começar a respirar no ritmo do exercício de tranquilização. Ele fechou e abriu os olhos. Jéssica só fez olhar sem poder ajudá-lo. Ele ainda não domina a voz, ela pensou. Se ele falhar... O tóptero tocou a areia com uma guinada suave e Jéssica, olhando para o norte, de volta para a muralha do escudo, viu a sombra de asas se esconder lá em cima. Alguém está nos seguindo, ela pensou. Quem? E depois, o grupo que o barão designou para vigiar esses dois. Também haverá vigias para os vigias. Kiziggo desligou os rotores das asas. O silêncio inundou a cabine. Jéssica virou a cabeça. Via pela janela atrás de cara marcada o brilho fraco de uma das luas que nascia. Um aro açucarado de rocha elevando-se do deserto. Elevações erodidas pelas rajadas de areia raiavam-lhe os flancos. Paul limpou a garganta. O piloto disse. Agora, Kenneth. Não sei, Kiziggo. Kiziggo se virou e disse. Ah, olha só. Ele estendeu a mão na direção da saia de Jéssica. Tire a mordaça dela, Paul ordenou. Jéssica sentiu as palavras ressoarem no ar. O timbre excelente, imperioso, muito feroz. Teria sido melhor se tivesse saído um pouco mais grave, mas poderia ainda se encaixar no espectro daquele homem. Kiziggo desviou sua mão para a faixa da boca de Jéssica e afrouxou o nó da mordaça. Pare com isso, Kenneth mandou. Ah, cala essa boca, Kiziggo disse. As mãos dela estão amarradas. Ele soltou o nó e a faixa caiu. Seus olhos brilharam quando ele examinou Jéssica. Kenneth pousou uma das mãos sobre o braço do piloto. Olha, Kiziggo, não precisa... Jéssica torceu o pescoço, cuspiu a mordaça, deu à sua voz um tom grave e pessoal. Cavalheiros, não preciso brigar por minha causa. Ao mesmo tempo, ela se contorceu sinuosamente para que Kenneth pudesse vê-la. Ela viu que os dois ficaram tensos, sabendo que, naquele instante, eles se convenceram de que era preciso brigar por ela. Sua discordância não precisava de outro motivo. Em suas mentes, eles já estavam brigando por ela. Ela ergueu o rosto iluminado pelos instrumentos para garantir que Kenneth lesse seus lábios e disse: Não se indisponham. Eles se afastaram ainda mais e trocaram olhares desconfiados. Existe alguma mulher pela qual vale a pena lutar? Ela perguntou. Pelo simples fato de pronunciar as palavras, de estar ali, ela fez valer a pena lutarem por ela. Paul apertou os lábios, obrigou-se a ficar quieto. Ele tivera sua oportunidade com a voz. Agora, tudo dependia de sua mãe, cuja experiência era muito maior que a sua. Cara marcada disse. A gente não precisa brigar por causa. A mão dele disparou na direção da garganta do piloto. O golpe foi recebido por um brilho metálico que bloqueou o braço e, no mesmo movimento, enterrou-se impetuosamente no peito de Kenneth. Cara marcada gemeu, arqueou-se para trás de encontro à porta. Achou que eu fosse um idiota para não reconhecer esse truque? Kiziggo disse. Ele recolheu a mão, revelando a faca que cintilou à luz do luar. Agora, cachorrinho, ele disse, se inclinou na direção de Paul. Não é necessário, Jéssica murmurou. Kiziggo hesitou. Não prefere que eu coopere? Jéssica perguntou. Deu uma chance ao menino. Seus lábios se abriram num sorriso descarnino. Ele já tem tão poucas lá fora, na areia. Se lhes concedesse isso... Ela sorriu. Você poderia se ver muito bem recompensado. Kiziggo olhou para a esquerda, para a direita, voltou sua atenção para Jéssica. Já me contaram que um homem pode passar nesse deserto, ele disse. A faca pode ser uma bênção para o garoto. Não estou pedindo muito, Jéssica implorou. Está tentando me enganar, Kiziggo disse. Não quero ver meu filho morrer, Jéssica disse. Onde está o truque? Kiziggo recuou, acionou o trinco da porta com o cotovelo. Agarrou o Paul, arrancou-o do assento, colocou metade do corpo do menino para fora do tóptero e segurou a faca no ar. O que você vai fazer, cachorrinho, se eu cortar suas cordas? Ele sairá daqui imediatamente e irá para aquelas rochas, Jéssica disse. É isso que vai fazer, cachorrinho? Kiziggo perguntou. A voz de Paul saiu convenientemente rude. Sim. A faca baixou, cortou as amarras das pernas dele. Paul sentiu em suas costas
a mão pronta para atirá-lo na areia. Fingiu cambalear de encontro ao umbral da porta em busca de apoio. Virou-se como quem tentasse se segurar e atacou com o pé direito. O dedo do pé foi dirigido com uma precisão que fazia jus a seus longos anos de treinamento, como se todo aquele treinamento se concentrasse naquele instante. Quase todos os músculos de seu corpo cooperaram na colocação do golpe. A porta atingiu a parte mole do abdômen de Kizigo, logo abaixo do externo, e subiu com toda a força, passando por cima do fígado e atravessando o diafragma para esmagar o ventrículo direito do coração do homem. Com um grito gorgolejante, o guarda foi atirado para trás sobre os bancos. Paul, incapaz de usar as mãos, continuou a cair até a areia, aterrissando com uma cambalhota que absorveu o impacto, e o recolocou em pé num só movimento. Ele voltou a entrar na cabine, encontrou a faca, segurou-a entre os dentes enquanto sua mãe cerrava as amarras que a prendiam. Ela pegou a arma e liberou as mãos dele. Eu poderia ter cuidado dele, ela disse. Ele teria de cortar minhas amarras. Foi um risco idiota. Vi a oportunidade e aproveitei, ele disse. Ela ouviu o controle severo da voz dele e disse. O sinal da casa de Joey foi desenhado no teto desta cabine. Ela olhou para cima e viu o símbolo em caracol. Vamos sair e examinar este veículo, ela disse. Há uma mochila debaixo do banco do piloto. Eu a senti quando entramos. Uma bomba? Duvido. Há algo peculiar aqui. Paul saltou para a areia e Jessica o seguiu. Ela se virou, enfiou a mão sob o banco à procura da estranha mochila, vendo os pés de Kizigo bem perto de seu rosto, sentindo a umidade da mochila ao retirá-la, percebendo que era o sangue do piloto. Desperdício de umidade, ela pensou, sabendo que se tratava de um pensamento arraquino. Paul olhou ao redor, viu a escarpa rochosa que se erguia do deserto, como uma praia que se elevava do mar, e as paliçadas esculpidas pelo vento mais adiante. Ele deu meia volta quando sua mãe tirou a mochila do tóptero. Viu-a olhar sobre as dunas para a muralha escura. Ele olhou para ver o que tinha chamado a atenção dela. Viu um outro tóptero se precipitando na direção deles. Percebeu que não tinham tempo para tirar os corpos de dentro do tóptero e fugir. Corra, Paul! Jessica gritou. São os Harkonnen!